pai inteligente influencia filho adolescente, amém? Você pode procurar a Paulinha. Paulinha, esqueci o preço. R$36, querido. Para educar o seu filho, debaixo da palavra do Senhor, amém? E como flechas, 52. Só isso, querido. Esse livro aqui, ele fazia parte daquele livro lá, Uma Família com Propósito, do pastor Luciano Subirá, mas o assunto era tão extenso que ele decidiu dedicar um livro inteiro só para falar sobre criação de filhos. Você pode procurar o pessoal lá da livraria, amém? E olha só, esse mês de outubro a nossa livraria está com 10% de desconto em todos os títulos que falam sobre família, amém? Vocês não gostam de desconto, não? Pois eu gosto. Passa na nossa livraria no final do culto, passa na cantina e desfrute de tudo aquilo que o Verbo Shop tem oferecido para você, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre filhos. Mas, eu não sou mãe, não sou pai ainda. Não tem problema, porque eu vou falar de você também, tá bom? Falar de você não, vou falar sobre você, tá bom? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Salmo 127. Salmo 127. Este mês é o mês da família, nós temos trabalhado esse assunto. E sabe que se tem uma coisa que o diabo investe força, é na família. Porque ele sabe que se sua casa estiver desestruturada, tudo vai à ruína. Então, se nós fortalecermos aquilo que é plano de Deus, que Ele já sonhou para nós teremos o quê? Famílias fortes, conectadas com o Senhor, e teremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E tudo vai bem, tudo vai fluir bem, amém? Como o pastor pregou aqui na semana passada, amém? Então, Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, a palavra de Deus está dizendo que filho é bênção. Amém? Filho não é apenas para você se satisfazer de assim, querido, vamos ter um filho agora? Vamos fazer uma criança? Quando você casa? Não! A Bíblia está dizendo que eles são a bênção do Senhor, a herança do Senhor. Pensa, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Agora ele vem com um presente para você, entrega nas suas mãos. Tamanha responsabilidade que ele confiou ao ser humano de outra vida. Os nossos filhos, as crianças, são herança do Senhor. Ele é o fruto do nosso galardão. Ele é o fruto do nosso ventre, queridos. Entende? Então nós precisamos ter essa consciência da responsabilidade de nós como pais termos sobre a vida dos nossos filhos. Talvez você veio de uma família desestruturada, que o seu pai não esteve presente ou a sua mãe não esteve presente, mas a palavra te assegura que você não estará só. Ele vai te dar instruções, ele vai te guiar. E você pai, você mãe, ele vai te guiar, ele vai te ensinar como você deve conduzir as coisas na sua casa, como você deve guiar o seu filho. Nós temos solução para tudo na palavra de Deus, desde que façamos dela o nosso alicerce, o nosso fundamento. Sabe, os nossos filhos, uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos do departamento infantil, os nossos filhos não precisam se desviar quando estão na fase da adolescência para depois eles retornarem para a igreja na fase adulta. Não precisa, não tem necessidade dos nossos filhos se desviarem. Mas o que é que vai mantê-los numa conduta correta, mantê-los na palavra de Deus? É o nosso comportamento. É aquilo que nós vivemos na palavra, o tanto que nós nos dedicamos ao Senhor. Nós somos os maiores exemplos para os nossos filhos. Você é o exemplo na sua casa. É você, a responsabilidade
responsabilidade está sobre você. E o Senhor diz, eles são a sua herança. E feliz é o homem que enche as suas aljavas. Alguns estão com a aljava meio vazia aí, né? Ainda não tiveram filhos. Tem os que estão começando, como a Tati e o Eric ali. Alguns estão crescendo, outros já estão com a aljava bem cheia. Sabe, eu ouvi, a Ingrid está grávida também, eita Jesus. Quando nós alugamos a casa lá, é porque nós precisávamos, nós não tínhamos espaço, queridos, aqui na igreja, para comportar o número de crianças que nós temos hoje. Outro dia nós fomos contabilizar, nós estávamos com 100 crianças. Teve uns 2 ou 3 domingos atrás, tinha 70 crianças. Aonde a gente coloca tudo isso de criança? Temos que ter a casa das crianças, a igreja de criança, amém? É isso mesmo, nós temos que nos reproduzir. Eu sei que alguns já fecharam a fábrica, como o Edson, nós paramos nos 2. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não me lembro de quem eu ouvi isso, mas sabe, no Oriente Médio, eles implantam na mente das pessoas que eles precisam ter muitos filhos, e ter filhos, e encher a terra e povoar. Sabe por quê? Porque eles acreditam. Quanto mais filhos eles tiverem, mais daquilo que eles acreditam, eles podem perpetuar. Aí às vezes a gente fica assim, ah não, filho dá trabalho, ah não, filho é muito caro, ah não. Gente, nós precisamos povoar a terra para que essa palavra de Deus percorra velozmente, sabia? Não tenha medo de ter filho, querido. Não tenha medo, porque se Deus te dá o filho, Ele tem que também te dar a provisão. Amém? Aquele que dá, que manda o filho, vai mandar a provisão também. Não vai faltar nada. Você não terá falta de nada. O Senhor vai prover para você. Amém? Você não está vivo até aqui? Passou uns perrengues na vida já. Mas está aqui. Está prosperando, está avançando. Agora vai levar a palavra de Deus. Está percorrendo com essa palavra. Agora pensa na vida dos seus filhos. Eles precisam seguir isso. Eles precisam estar alinhados com a palavra de Deus, precisam receber do Senhor, precisam receber de você. Você é o pastor delas. Somos nós somos os pastores das nossas crianças, dos nossos filhos, amém? Então, filho não é apenas para a gente se realizar. Ô, Guga, será que vai conseguir colocar o data show pra gente? Não? Fiquei triste agora. É porque eu preparei tanta coisa para vocês, tantos vídeos, mas eu vou tentar colocar aí no WhatsApp da igreja. E aí vocês vão olhando por lá, tá bom? Olha só, sabe, os nossos filhos eles não são pequena Jane e pequeno Vinícius, onde eles vão se satisfazer. Ah, eu queria que meu filho fosse bombeiro, né? Vocês já sabem disso. E ele tem que dar umas infladas nele. Isso era um sonho, não que eu quisesse ser bombeira. Não, eu projetava isso pra ele. Imaginava, nossa, meu filho ia ficar tão lindo de bombeiro. E sabe, às vezes você olha pro seu filho e você fala, poxa vida, eu não consegui ser um jogador de futebol. Eu queria tanto ser um jogador de futebol, mas olha só, menino, você vai entrar na escolinha, você vai jogar direito e você vai fazer o que eu não fiz. Querido, às vezes sabe que não é isso que Deus tem para a vida do seu filho? E você fica se projetando nele, preparando tudo aquilo que você queria ser, se projetando na criança. E a criança, aí você coloca a criança para fazer aula de piano, a criança, ai, não gosto disso. Aí coloca para jogar futebol, ai, não é isso que eu queria fazer. Aí quando ela vai para uma aula de canto, nossa, eu gosto disso. Mas às vezes você está se projetando no seu filho, na sua criança, aquilo que você queria ser quando você era criança. E eu ouvi em algumas ministrações essa semana uma coisa que eu ouvi, algo tão forte e impactante sobre o propósito e o destino. Nós, como pais, nós precisamos saber qual é o propósito e qual é o destino de Deus para a vida dos nossos filhos. Nós somos responsáveis para cuidar da herança do Senhor. Então nós somos responsáveis de dobrar o nosso joelho e saber qual é o propósito, Senhor, que você tem para a vida do meu filho. Qual é o destino que você tem para a vida dele. E sabe, quando você descobrir o propósito e o destino que Deus tem para a vida do seu filho, você vai começar a orar, você vai começar a projetar o caminho para que ele possa percorrer. Não jogue, querido, a responsabilidade de ministrar a palavra, de ensinar a criança no caminho que deve andar para os tios da escolinha.
nem para a escola. Vocês sabem como é que está a escola, né? Terrível. Então não projetem, não entreguem essa responsabilidade a ninguém. O seu filho é sua responsabilidade. Se você olha hoje e fala assim, meu filho é terrível, a culpa é sua. Meu filho não me obedece, a culpa é sua. Se o seu filho é mimado, a culpa é sua. Aleluia, não, irmão, misericórdia. A culpa é nossa. Vivi, mas eu faço de tudo. Quanto tempo você gasta por dia para orar pelo seu filho? E para receber do Senhor orientação? Receber dele as informações de como corrigir, de como fazer, de como educar. Quanto tempo você gasta? Agora, quanto tempo nós gastamos aqui? É nossa responsabilidade, queridos. O diabo não está brincando de ser diabo. Não está. Eu não sei se vocês viram por aí um vídeo sendo viralizado de numa escola, as crianças estão todas sentadas no chão e aí de repente aparece uma mulher com a cabeça de jumento e começa a dançar pornograficamente na frente das crianças. Vocês vão ver depois. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olhem aí no WhatsApp da igreja. Vou mandar para vocês aí. É terrível, gente. Tantas coisas que o diabo tem feito contra a vida das nossas crianças. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Quem tinha repostado esse vídeo foi o pastor Eliezer. Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês. Senão depois eu mando, tá bom? Aleluia. Sabe, se as crianças não fossem algo bom, o diabo não investiria tanto. Já mandei aí para vocês. O diabo não investiria tanto na vida das crianças. Pode assistir, querido. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês. É que vocês não vão conseguir, só com áudio não vai adiantar muita coisa não. Mas é uma cena horrível. Eu fiquei tão revoltada com isso aqui, tão revoltada com o que eu estava vendo, com a investida do diabo. Por isso que a palavra diz que os filhos eles são herança do Senhor. E é por isso que o diabo tem investido tanto contra a vida das crianças. Investido tanto contra a vida delas para destruí-las. Para implantar na sua mente, sabe, uma semente do engano, da mentira, do que aquilo que é errado agora é certo. Ele tem tentado fazer isso com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Fora outras coisas que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Sobre jogos, sobre ideologias. Tem um filme que eu não vou lembrar o nome agora, porque estava lá no vídeo. É um filme infantil, com classificação livre, na Netflix. Falando sobre ideologia de gênero, querido. A palavra de Deus, ela é clara sobre todas essas coisas. Você pode pegar a palavra de Deus em qualquer geração, em qualquer época, em qualquer século, ela continua sendo a palavra de Deus. Deus não mudou e Ele disse que Ele fez homem e mulher, macho e fêmea. Não tinha uma terceira opção. Homem e mulher Ele fez. Só que o diabo tem tentado deturpar aquilo que a palavra de Deus diz. Implantando dentro da igreja, implantando dentro da escola, da casa das pessoas. Através de desenhos, através de jogos. Tem um joguinho aí do Roblox. Quem vai lembrar dessa cena são as mulheres que estiveram aqui no mês de junho. Eu passei esses vídeos para elas. Para algumas mães que estavam aqui. Jogos, queridos. Jogos do Roblox. Que ensinava a fazer bruxaria. E falava, vamos invocar um demônio? No celular do seu filho, no celular da sua criança, na televisão da sua casa, entrando para discipular os nossos filhos. Enquanto isso, nós fazemos assim, fica aí assistindo, enquanto eu vou lavar a louça, fica aí assistindo, enquanto eu arrumo a casa, fica aí assistindo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Enquanto isso, o diabo está tirando proveito dentro da sua própria casa.
Nós precisamos estar alertas, perceptíveis. Sabe, nós não podemos ficar andando a um passo atrás daquilo que o diabo está fazendo e a gente limpando a bagunça dele. Ah, não, vamos orar agora. Agora vamos orar. E limpando a bagunça do diabo, não, querido. Nós temos que andar antecipadamente, sabendo os planos dele e declarar falência sobre aquilo que ele tem feito dentro da nossa casa. Aquilo que ele tem tentado e planejado. Eu me lembro um dia, queridos, a Sara adolescente, o Marcos já falou isso aqui várias vezes, a Sara deu um pouco de trabalho pra gente, na adolescência, né? E eu me lembro um dia que ela saiu da escola, e aí ela foi numa lanchonete aqui próxima com uma amiga dela, mas sabe quando você tá em casa e você sente uma aflição por dentro? E eu recebi essa informação, e eu comecei a orar, Senhor, eu sei que o Senhor está guardando a vida dela, eu creio que ela foi e vai voltar em segurança, sabe? E comecei a falar ali, fazendo as coisas e orando ao Senhor. E um dia Deus mostrou para ela, e naquele dia ela ia sofrer algo. Ela e a amiga dela, né? Ia sofrer algo danoso para a vida toda delas. Mas o Senhor guardou. Por isso nós precisamos estar ligados nessa conexão, nesse Wi-Fi. Porque quando o diabo tentar alguma coisa contra a sua casa, contra a sua família, você está antenado e antecipadamente você vai desfazer as obras do diabo. Você não precisa ficar com orações imediatistas de meu filho ficou doente, tem que orar, meu filho ficou doente. Não, você pode orar todos os dias, cobrindo a vida do seu filho para que o diabo não toque a vida dele. Você é autoridade dentro da sua casa. Nós somos a autoridade e o Senhor nos entregou. Você acha que o Senhor, Ele ia dar algo tão valioso para nós, se nós não fôssemos capazes, à altura, de cuidar daquilo? Você não entrega a chave do seu carro na mão de uma criança, não entrega? Mas o Senhor olhou para você e disse, eu acredito que Ele pode cuidar, colocar a minha palavra dentro dessa criança, e ela será um potencial nessa terra. O Mardoqueu, o tio da Esther, ele disse assim, será que não foi para um tempo como este que você veio a ser rainha? Será que não é num tempo como este que está tudo terrível lá fora? Vocês sabem como está o mundo. Vocês sabem como está deturpada todas as coisas. Mas será que não é um tempo como este que o seu filho nasceu nessa geração para impactar a vida de outras crianças? Para impactar a vida de outras famílias? Querido. É para um tempo como este. É para um tempo tão terrível e tenebroso, onde a palavra de Deus fala assim que haveria mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que dessa geração. Vocês sabem como era Sodoma e Gomorra? Está escrito na palavra de Deus. Se vocês não sabem, precisa começar a ler a Bíblia. Sabe, esses dias me veio assim, eu tinha, acho que lido alguma coisa, e eu fiquei pensando assim, e se esse governo decidir tirar todas as Bíblias das igrejas, da nossa casa? Será que você tem a palavra dentro de você o suficiente para te sustentar se você não tiver mais aonde ler a palavra de Deus? O quanto dela já está firmada dentro de você? Se te arrancassem nos arrancassem as Bíblias da nossa casa, da nossa igreja, o quanto dela? Quanto por cento dela está dentro de você? Quantos assistiram o livro de Eli? Todo mundo queria saber onde é que estava o livro. Perseguia, ia à guerra e tudo mais. Onde está o livro? Onde está o livro? O livro estava dentro daquele homem. Essa palavra precisa estar dentro de você. Para você conduzir bem a sua casa, conduzir bem os seus negócios, conduzir bem a sua família, os seus filhos. Precisa estar dentro, querido. Se a palavra não estiver dentro de você, não adianta você mandar o seu filho para casa Kids. Porque nós ficamos com as crianças lá apenas 2 horas. 4 horas na semana. 4 horas na semana, querido, para uma vida que está em desenvolvimento. A mente do seu filho, ela está em desenvolvimento até aos seus 7 anos. E quantas horas, às vezes, nós deixamos celular, televisão ligada, todo mundo discipulando o seu filho, menos nós. Todo mundo discipula o seu filho, a escola discipula o seu filho, os amigos discipulam o seu filho, a televisão discipula o seu filho, o celular discipula o seu filho, e nós só ficamos olhando de braço cruzado. Depois não vai adiantar a gente
gente chorar, querido. Não vai adiantar se lamentar. Ai, pastor, ora por mim porque meu filho está nas drogas. Pastor, ora por mim porque minha filha está lá no funk. Se a gente não acordar, não fizer alguma coisa para segurar os nossos filhos no Senhor, e não, eu digo, não é obrigando eles a virem para a igreja não, mas a sua oração nesse lugar vai cobrir a vida da sua casa, da sua família, vai fazer sentinela. Amém. Sabe, quando o Edson fala aqui sobre os... Ontem ele estava falando com os líderes e falando sobre os cultos de oração. A gente vê o número de pessoas que vêm no culto de oração. Só vem no culto de oração quem acredita que oração funciona. Somente quem acredita que oração funciona. E funciona, queridos. Quantos livramentos minha família já teve, os meus parentes já tiveram, por causa da oração. Urgências na oração. As mudanças acontecem, querido, quando nós estamos conectados com o Senhor. Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, Ele vai te revelar o coração do seu filho. Eu já contei aqui que por um tempo meu coração tinha sido desconectado, o meu do Gustavo tinha sido desconectado, e eu falei, isso está errado. Alguma coisa eu tenho que fazer. Como assim meu filho não está com o coração conectado comigo? Toda hora sai faísca, toda hora dá choque, isso está errado. Eu tinha que fazer alguma coisa, e eu comecei a orar. Eu falei, olha aqui, Satanás. O meu filho, não. E comecei a orar por ele. Queridos, não tinha como eu falar assim, foi isso aqui. Não. Era algo maligno mesmo, querendo desconectar o coração um do outro. Sabe, se você tem percebido, você que é mãe de adolescente, você é mãe de jovem, pai de jovens e adolescentes aqui, ore. Ore para que o coração dele se ligue ao seu e o seu coração seja dele também. Vivi, mas minha mãe nem liga para mim. Sabe, um dia eu estava aqui na igreja, num culto de oração. E tinha, incrível que pareça, nos cultos de oração, o que mais tem aqui? Adolescentes. O que mais nós temos aqui é adolescentes. Teve uma semana aqui que parece que só estavam os adolescentes aqui. Graças a Deus. Graças a Deus que eles estavam aqui. E eu lembro um dia que, pensando nesses adolescentes, porque a maioria deles estão sem os pais, vêm sozinhos, estão aqui sozinhos, a maioria deles. E aí nesse dia eu estava orando aqui e o Senhor inclinou meu coração para estar orando pela vida deles, sabe? Vocês acham que é fácil para um adolescente sair da sua casa, que mora longe? A Vitória ali, um caso, mora bem longe, né, Vitória? Mas pega o ônibus, vem pra cá, está no culto, está participando das coisas aqui na igreja, se entregando ao Senhor. Você pensa que é fácil ela vencer essa barreira sozinha? Sozinha. Sem o pai junto, sem o pai dar um apoio, sem a mãe dar um apoio. Não é fácil, gente. E aí eu comecei a olhar para aqueles adolescentes, comecei a orar por eles. De repente eu vi algo. E eu queria falar com os ministros dessa casa. Eu vi algo sobre esses adolescentes, eu via eles todos aqui na frente, e eu via os nossos ministros abraçando esses jovens, abraçando esses adolescentes. E o Senhor falava comigo, ainda que os seus pais não estejam aqui, eles precisam ser cuidados. Eles precisam de olhar para alguém que seja referencial na vida deles. E eu vi alguns dos nossos ministros naquela cena que o Senhor me mostrava, porque eles estão olhando para nós. Eles estão aqui porque eles estão se espelhando em nós. Então nós precisamos tomar a responsabilidade de andar na palavra de Deus. Se você não, uma coisa que o Edson sempre fala, às vezes quando ele vai ministrar para alguns pais que estão desviados, né? Desanimados, vamos lá, para ficar melhor. Estão meio desanimados. Se você não consegue vir para a igreja, porque você está com falta de vontade, porque aconteceu alguma coisa, porque ficou entristecido, que a Sandrinha não te deu um sorriso. Brincadeira, a Sandrinha é a mulher mais alegre dessa igreja. Que o vizinho não te cumprimentou, e você começa a ficar desanimado, esfria, não vem, seu filho não vem mais. O Edson fala, se você não consegue fazer por você, faça pelo seu filho. Faça por eles, porque ele está te olhando. Ele está vendo queridos, crianças, você não tem noção não que é criança. Eles veem cada passo, cada movimento seu, eles estão de olho. Cada
resposta que você dá. Pode ver. A criança começa a crescer, começa a falar, ela vai começar a falar igualzinho a você. Eu me lembro quando a Sara era pequenininha, e eu chamava ela de Mo, meu. E ela começou, quando ela começou a falar, e ela falou, amor. Ô, Mo, eu não, filha, é pai. Não, é Mo. Ela falava. E eu, não, é pai. E aí eu tive que fazer o quê dentro de casa? Começar a chamar ele de pai para ela saber quem era o pai, né? Que ele era pai. Então eu começava a chamar ele, o pai, só que às vezes eu tava na rua e esquecia. O pai. E ele falava às vezes pra mim, para de ficar me chamando de pai. Eu falei, mas é porque a menina, ela imita. Então, toma cuidado, querido. Toma cuidado. O seu comportamento é que vai mostrar o futuro do seu filho. O seu comportamento hoje é o futuro do seu filho. Então, o seu comportamento, como você age, como você... Sabe, se você não é uma mulher de oração, comece a ser. O que adianta a gente desejar filhos santos, filhos dentro da igreja, e eu não sou o exemplo? Não adianta eu mostrar e apontar o caminho. É por ali que vai para a igreja, tá bom, querido? A palavra é isso, aquilo ali, tá bom? Não, é você ir junto no caminho com o seu filho, discipulando ele na palavra de Deus. Amém? Então o diabo, queridos, ele tem um plano, sabia? E nós já sabemos o plano dele. Não é nenhum mistério, é algo, meu Deus, qual é o plano do diabo? Vivi, conta pra mim agora. Não, tá explícito na Bíblia. Vamos lá, João 10:10. O que está escrito? Ih, crente, a palavra tem que estar dentro. Vamos lá, João 10:10. O diabo veio para matar e destruir. Aleluia. Então o plano do diabo é o quê? Matar. Você já sabe os planos dele. Mas Cristo veio para dar vida e vida em vida e em abundância, querido. Então os planos do diabo é matar. Aleluia, glória a Deus. Acharam que a minha voz era de taquara rachada, né? Não é? Só um pouquinho. Vai conseguir? Vamos lá então. Eu quero mostrar esses vídeos para vocês. Coloca aí. Olha só as escolas. Apaga a luz, por favor. Aleluia, aleluia. O seu filho é uma bênção? Então para de chamar ele de capeta. Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no céu. Aleluia, Senhor. Nossos filhos. Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no cio, ó. Tem mulher vem galopando, que o cavalo tá chamando. Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no cio, ó. Cavalo paradão. Isso é uma escola de ensino Tem fundamental. mulher vem galopando, que o cavalo tá gostando. Crianças de Tem 6 mulher vem galopando, que o a 12 cavalo anos. tá gostando. Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado. Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado. Ela vai pra frente, ela toca, ela vai pra trás, ela toma, ela vai pra frente, ela toca, ela vai pra trás, ela toma, ela vai pra frente, ela toca, ela vai pra trás, ela toma, ela vai pra frente, ela toca, ela vai Aqueles pra três bailarinos ali são novos, tá? galopa, 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 burro e senta e rebola, galopa, 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 galopa. Olha os cavalos do cio. Galopa, 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 burro e senta e rebola, galopa, 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 galopa. Olha os cavalos do cio. Tá bom, Guga. Faz Já a basta, posição. né? É o suficiente. É isso que tem em muitas escolas. É isso que os seus filhos têm recebido. A música, queridos. Se vocês soubessem o poder da influência da música, eu já sei que essa música já está na mente de vários aqui. Ficou a melodia aí na sua cabeça. O poder da música. Essas coisas que eles estão vendo.
Aí chega em casa, eles querem o celular, para quê? Vai aparecer para eles. Vai chegar para eles. O diabo não está descansando. Não dá para nós ficarmos aqui com os braços cruzados, querido. Não dá, e vendo toda essa influência entrando na nossa vida, entrando na vida dos nossos filhos, entrando na nossa casa. Nós não podemos cruzar os nossos braços e ficar só olhando, não fazendo nada. Por isso, nossos filhos precisam estar aqui conosco, precisam vir aos cultos, precisam ouvir a palavra de Deus. Ô Guga, você consegue abrir o Canva? Nós não vamos ficar parados, amém? Nós não vamos nos conformar com essas coisas. Nós não podemos permitir o conformismo tomar conta da nossa vida. Esse é o filme. Põe pra gente, Gu. Não, Gu, volta. Esse da esquerda é um vídeo, ó. Solta essa moça aí. Desenho infantil Ridley Jones, a guardiã do museu, adota uma linguagem neutra e ideologia de gênero. Veja essa cena. Tem uma coisa que preciso te contar. Sério? Mas tá na hora de começar. Eu sei, mas isso não pode mais esperar. Se eu vou liderar o rebanho, eu quero fazer isso sendo quem eu sou. Afinal, você sempre diz pra liderar com o coração, né? Bom, o meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Ile e Dile. Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. Aqui na categoria você vê que está como liberado para todo tipo de público. Sim, liberado para os nossos filhos dentro da nossa casa. Toda a influência satânica entrando dentro da sua casa para deturpar e roubar a semente da palavra de Deus. Quantas horas tem um filme desse? Quanto veneno seu filho tem tomado todos os dias? O quanto ele tem absorvido nas redes sociais, nos filmes, nos desenhos. Pode passar, Gu. Ó, grava bem esse desenho, já deve ter saído de série. Ó, esse daqui foi uma passeata, uma manifestação. E é sobre isso que eu havia dito. São crianças, gente. Crianças e adolescentes. Olha o tamanho dessa menininha que está aqui na ponta, aqui embaixo. Mas nós precisamos mostrar para os nossos filhos a verdade da palavra de Deus. Então, quando você senta com seu filho e você abre a Bíblia para ele, lá em Gênesis 1:27, abra a sua aí. Ó, está escrito ali. Quando você lê para ele, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. O diabo está tentando deturpar a imagem de Deus dentro da nossa casa. A imagem, nós somos semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Nós temos a essência do nosso Pai. E o diabo está para roubar, matar e destruir aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. E se não fizermos nada, nossos filhos acabam se tornando aberrações. Imagem e semelhança de Deus. Eles são imagem e semelhança de Deus. Mas foram contaminados com as coisas do mundo. Foram contaminados por ideologias. Foram contaminados pelo pecado. Foram entregues às suas próprias paixões. E nem é deles. As paixões dos pais. Entende? Foram entregues. Pode passar. Aqui ainda é a manifestação. Crianças trans existem. Olha só esse dado. Atualmente, 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na capital paulista. Desse total, 100 são crianças. 100 crianças fazendo mudança de sexo, gente. De 4 a 12 anos de idade. Você consegue imaginar isso? Quantos tem crianças pequenas aqui de 4 a 12 anos de idade? Você consegue ver o seu filho falando assim, eu não sou mais menina, eu quero ser menino. Entende? 4 a 12 anos de idade. 180 são adolescentes de 13 a 17 anos e 100 são adultos a partir de 18 anos. Sabe, querido, esses dados não é só para chocar você, não. Mas é para criar uma revolta contra aquilo que o diabo está tentando fazer. Sabe, é para ver se a gente acorda.
para ver se a gente se movimenta. A nossa casa não tem que ser como é da... Ah, mas todo mundo faz, todo mundo age assim. Você não. Você é diferente, você é a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos errar. Sabe, Deus vai te perdoar se a gente pecar, se a gente errar, se a gente tiver um comportamento errado, Ele vai nos perdoar, mas lembra sempre, tem alguém dentro da minha casa me olhando. Tem alguém que vai ser igualzinho a mim. Pais que falam palavrão. Vocês sabiam que lá na Casa Kids, quando a gente está dando aula, e às vezes um amiguinho acaba brigando com o outro, acontece, queridos, acontece. Se irrita um pouquinho e toma o brinquedo do outro. Essas coisas acontecem, está tudo bem. E às vezes um solta um palavrão. As meninas são as primeiras a dizer: tia, ele falou palavrão. As meninas são as primeiras a se espantarem. E aí a gente vai, chama um amiguinho, conversa, ensina para ele: olha, a palavra de Deus fala assim, não pode uma mesma torneira. A gente tem que explicar no conhecimento deles. Uma mesma torneira não sai água limpa e água suja, então na sua boquinha não pode sair palavrão. Ah, mas o meu pai fala? Já ouvi isso várias vezes. Mas meu pai fala? E onde está o pai? Aqui. Calma, fica tranquilo, eu não vou te dedurar. Não vou falar quem é a criança. Só se corrija, querido, porque o seu filho está vendo você, aquilo que você está falando dentro da sua casa. Não dá, queridos. Eles estão te olhando. Eles estão te olhando. E se eles não estivessem te olhando, o Senhor está te vendo. Então, nós precisamos nos corrigir, porque nós vamos reproduzir aquilo que nós somos. E nós estamos reproduzindo na vida deles. E o diabo não está brincando de ser diabo, não. Então, nós não vamos brincar de ser crente. Sabe, eu estava conversando ontem e nós estávamos falando que eu não me mantenho correta e tenho desejo de vir para a casa do Senhor, estudar a palavra, meditar, ouvir ministração, porque eu tenho que me manter santa numa aparência para que vocês me vejam. É a mulher do pastor. Claro que não. Eu faço isso porque eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso viver para Ele, porque se eu não fizer isso, eu estaria lá fora, querido. Eu sei que é somente com Ele, é o que nós lemos aqui no início, em Salmo 127. Se o Senhor, se Ele não for o meu Senhor, em vão eu edifico a minha casa. Se Ele não for o Senhor na sua casa, se Ele não for o Senhor no seu trabalho, se Ele não for o Senhor na sua família, em vão nós estamos fazendo as coisas. Nós precisamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos, para a gente poder colher sobre a vida dos nossos filhos. Aí sim nós vamos nos realizar nos nossos filhos. Quando eles nos seguem, eu preciso ser, porque eu preciso me parecer com a palavra de Deus. Você não está aqui para parecer ser alguém, você tem que ser imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança do Altíssimo dentro da sua casa, dentro da sua família. Não é parecer ser um crente, vou me vestir igual crente. Não é parecer ser um crente, mas é abrir o seu coração mesmo e falar: olha, Vivi, no meu coração não está muito certo não, ainda faço algumas coisas erradas, mas eu estou aqui, eu quero ser discipulado, eu quero abrir a minha vida, eu preciso de ajuda. E é assim que a gente vence, é assim que a gente cresce, e é assim que nós chegamos à estatura de varão perfeito. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando essa palavra se torna espelho para nós. Nós temos a palavra como espelho, os nossos filhos nos têm como espelho, entende? Então, a palavra de Deus vai diante de você e os seus filhos vêm seguindo atrás. Como a pata e os seus patinhos, mas o que está diante dos seus olhos? A palavra de Deus precisa estar diante dos seus olhos, amém? Aleluia, mas eu não quero só mostrar as obras de Satanás, não. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo na nossa Casa Kids. A palavra é a verdade, queridos. Nós não brincamos de ser tios e tias do departamento infantil, não, viu? Não brincamos, não. Lá tem ministros da palavra que jejuam, que oram. Lá tem manifestações do Espírito, lá tem cura. As crianças caem debaixo da unção e não voltam mais. Vocês vão ver isso. Põe aí pra gente, Gu. Contas pagas, dívidas quebradas, bênçãos e... Ali eles estavam confessando a nossa declaração de dízimos e ofertas. E lá não tem telão para eles lerem não, viu? Tá aqui já.
Já está aqui dentro deles. E se estiver aqui, vai descer para o coração. O Jojo é o filho da Gabi. Gabi está aqui. Gabi sempre está aqui nos cultos. Não é só porque ela é fotógrafa da igreja, mas ela está aqui nos cultos para receber a palavra e colocar em prática em casa. O Jojo, vira e mexe, ele me encontra nos corredores. Às vezes eu passo lá na casa aqui, ele está lá e ele vem. O Jojo é o João, gente. Ele vem, tia, aqui é para você. E aí ele abriu a mão assim, ele me deu 50 centavos. E aí eu falei, não, Jojo, já está na hora da oferta aqui, coloca lá no gasofilácio de vocês. Ele, não, esse é seu, o meu está lá. Aprendendo o que é dar e receber, a lei da semeadura, sabendo que ele dando, ele será aumentado cada vez mais. Eles têm recebido a palavra de Deus, queridos. E nós não vamos brincar de escolinha, nós não vamos dar entretenimento para os seus filhos. Porque eu vejo essas coisas, quando o diabo usa essas coisas ruins contra a vida das crianças, eu vou ficar só olhando, me lamentando, criticando. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. Se o diabo está trabalhando de um lado, eu vou trabalhar 2 vezes mais para que a palavra de Deus entre no coração dessas crianças. Pode passar, Gu. Ah, peraí, segura aí. Aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar. É a Lauane. Vocês conseguem olhar debaixo da cadeira? É a Vitória. É a Lauane da Marcilene e a Vitória da Ingrid e do Lelo. O que aconteceu aqui? Tinha acontecido o momento do louvor e eles começaram. Mas a igreja será... E começaram. Gente, vocês precisavam ver a unção que estava no ambiente. Eles falaram, tio, apaga a luz. E aí a gente apagou a luz e eles começaram a louvar e se entregar, começaram a chorar. A Lavínia estava na frente ali, que ali não pegou. Tá vendo que a Lavínia está na frente ali? E ela já se recompôs, gente. Porque se vocês vissem a cara da Lavínia, estava chorando, toda remelada. E se entregue mesmo, e se entregando ao Senhor. E eu sei que o mover foi tão grande que, bum, caíram no chão. E nesse dia estava um frio, mais um frio. Eu falei, meu Deus, esse chão está muito gelado. E eu sei que elas não voltavam, aí fizeram o momento, o Tiago estava lá, né, Tiago? Fizeram o momento da oferta e deram os recadinhos e tudo mais, e a menina não voltava, a Vitória não voltava mais. Aí tiveram que pegar ela no colo e colocar lá na cadeira, porque as crianças já estavam indo para as suas salas, né? Então, Deus usa criança sim. Deus quer tocar a vida das crianças sim. Pode passar, Gu. Contas pagas, dívidas quebradas, bênçãos e aumentos. Obrigado. Esse, a gente já viu esse. É o da Manuela Correia. Esse vídeo viralizou também por aí. É da menina loirinha. Ela estava cantando, ela estava no show da Gabriela Rocha e conseguiram captar algumas imagens dela atrás, né, no palco, assim. Aleluia! Você se alegra com isso? E às vezes nós estamos aqui na igreja. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Não dá, gente. Não dá. Essa criança é a Manuela. Você pode seguir ela lá. Ela tem um perfil verificado pelos pais. Lá no Instagram, tá bom? E ela é do Verbo da Vida. Ibirité, lá em Minas Gerais. E ela é uma pregadora, ela prega mesmo na escolinha, ela prega na escola dela, ela prega fora, ela bota a mão nas pessoas e declara cura, e as pessoas caem. É por isso que o Senhor disse que nós temos que ter o coração como de uma criança. Porque elas ouvem, crê e começam a operar. Se está escrito, eles creem piamente, não tem dúvida no seu coração. E é isso que Deus está fazendo nessa geração. É para um tempo como este que os nossos filhos nasceram. É para um tempo como este que o seu filho vai nascer.
É para um tempo como este que as coisas vão acontecer através da nossa casa. Os nossos adolescentes não precisam se desviar. Eles não precisam ter crises existenciais. Quando eles conhecem a palavra de Deus, estão encaminhados na palavra, eles não terão crises existenciais. Um dia eu chamei uma adolescente que não queria ir para a escola, não queria comer, não queria fazer mais nada, só queria ficar trancada dentro do quarto. E a mãe, muito preocupada, me procurou e eu conversei, falei, vou chamar ela para ir em casa, chamei ela para ir em casa. E ela tinha perdido uma amiga que foi embora para outra cidade, e ela sentiu muito, ela adolescente, era alguém que ela gostava muito, e ela foi embora e agora perdeu o chão dela. Não sabia onde se segurar. E aí eu comecei a conversar com ela, eu falei sobre as emoções, sobre temperamento, sobre a fase que ela estava vivendo, o período dos hormônios agitados dentro dela, aquela confusão mental, e fui explicando, ela ficou, é por isso? Eu falei, são os seus hormônios aí dentro, meio bagunçado. Eu falei, mas o Senhor pode arrumar todas essas coisas aí, você pode ficar leve. E começamos a conversar, sabe, queridos, quando ela entendeu o que estava acontecendo com ela, se tornou mais leve para ela. E no dia seguinte ela foi para a escola. E já arrumou outros amigos. Sabe, se eles conseguirem entender, se vocês conseguirem transmitir para eles as fases da vida deles, o que está acontecendo em cada fase, conversando. Não pense que criança não entende. Criança entende sim. Criança absorve sim. Criança recebe sim. Então, se você descer ao nível dele, para cada faixa etária da vida dele, ele vai receber de você. Nós precisamos começar a dialogar com os nossos filhos dentro de casa. Quando foi a sua última conversa com seu filho? Para perguntar para ele, por que você anda tão triste, filho? A mamãe está aqui, papai está aqui, abre o seu coração. Seu filho confia em você? Sua filha confia em você ou ela tem medo? Ele tem medo de você, de contar as coisas, porque você vai brigar com ele. Tem que ter diálogo, querido. Tem que ter conversa. Tem que levar eles para a cama e conversar com eles. Tem que sentar com eles no sofá. Tem que ir para a mesa e comer todo mundo junto na mesa. Sem o celular. Eu já ouvi pais falando assim, nossa, meu filho, ele come toda hora, ele pede de comer toda hora. Eu não aguento mais, parece uma lima nova. Aí quando você vai ver, o seu filho come com o celular na frente dele. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. O cérebro dele não está processando o que ele está se alimentando. E passa 10 minutos e ele está com fome de novo, porque o cérebro dele estava distraído com outra coisa. Então ele precisa parar e se alimentar. Ele precisa parar para fazer lição. Ele precisa parar e se desligar, de se desconectar. Para que ele venha absorver aquilo que você está falando. O seu filho, você falando com o seu filho e ele aqui, ó. Você acha que ele ouviu uma palavra que você disse? Ouviu nada. E ele aqui. Então nós precisamos ter boas conversas, bons relacionamentos. Conversar. Deixa ele abrir o coração dele. Não tenha medo das perguntas que ele vai fazer. O Espírito Santo vai te guiar para te trazer a resposta certa. Você só precisa se conectar com a palavra. Agora, se nós não tivermos a palavra dentro de nós, você não tem o que falar para eles. E muitos questionamentos têm vindo esses dias, nos tempos de hoje. E nós precisamos ter a palavra dentro de nós, porque nós vamos tocar essa geração. Nós vamos tocar a vida deles. Vocês viram aqui, isso aqui é verbo da vida Pirituba, tá? Essas crianças fazendo a confissão da oferta, as crianças fazendo a Santa Ceia, a Sofia fazendo a oferta hoje. O que vai acontecer aqui no dia 12, vocês se preparam. Se preparam. O que Deus vai fazer? Eu já vi o culto de quinta-feira. Eu já sei o que vai acontecer na quinta-feira, querido. Eu sei o que vai acontecer. Mas eu preciso de você. Eu preciso que você acredite no seu filho. Você precisa acreditar nele. Você precisa confiar que Deus é capaz de usar uma criança, querido. Deus é capaz de usar uma criança. Para o Senhor não existe a partir de tantos anos. Não, para o Senhor existe coração disponível. Se tem coração disponível, se tem coração entregue. Outro dia eu recebi da Priscila, do Wanderson. Ela mandou, a filhinha dela estava muito doente, né? Foi internada, estava com um problema de infecção urinária. E aí ela estava num tapetinho dela lá no chão, e a Priscila filmando, e ela falando sozinha, porque ele já me curou 3 anos, eu acho que ela tem, né? 3 anos de idade. Ela estava lá,
ajoelhada e orando, e crendo que o Senhor Jesus estava curando ela, querido. Isso são sementes da palavra de Deus que não tem preço. Não tem preço. É bonitinho. Não, não é bonitinho. É o poder de Deus em manifestação sobre a vida deles. Não é só bonitinho porque é uma criança. É o poder de Deus operando nesses dias, em dias de trevas, em dias de corrupção, em dias de injustiça. O poder de Deus operando através da vida das crianças. Então nós somos responsáveis pela herança do Senhor e um dia vamos prestar conta. Um dia acontecerá. Nós vamos prestar conta. E aí, aquilo que eu dei nas suas mãos, a herança que eu deixei para você cuidar? O que aconteceu com ela? Nós vamos prestar conta disso, queridos. Eles não são nossos. Então não projete os seus sonhos sobre a vida deles, mas projete os sonhos de Deus sobre eles. E começam a se conduzir, preparando o caminho para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Sabe? Se você identifica na vida do seu filho, nossa, o meu filho, ele gosta de música, ele gosta de tocar, ele o tempo todo ele está lá batendo. Por que essa criança não está na escola de música ainda? Você sabe que os muçulmanos fazem com criança de 4, 5 anos? Você sabe que os terroristas fazem com uma criança dessa idade? Eles entregam uma arma na mão deles, porque eles querem doutrinar aquela criança. E por que nós negligenciamos os nossos filhos, os planos que Deus tem sobre a vida dele? Se você identifica que o seu filho é um esportista, que o seu filho ele gosta de alguma profissão, ou que o Senhor já conectou isso, já falou no seu coração, em oração, e Deus pode te mostrar, querido, você pode orar, e Deus vai te mostrar, Senhor, Ele é a sua herança, e o Senhor me deu a responsabilidade de cuidar dessa criança. Eu preciso saber como que cuida. O que eu tenho que fazer? Foi assim com o pai de Sansão. Deus chegou para ele e anunciou: você será o pai de um homem muito forte, que ele vai livrar o meu povo. E ele falou: legal, você é o pai, mas e agora? Como é que cuida? Como é que faz? Preciso de instruções. Não basta saber que você vai ser pai e você vai ser mãe. O que você vai fazer pelo seu filho? Ele já queria as instruções para poder encaminhar ele no caminho correto. Você acha que Maria educou Jesus como? Eu creio que Maria, ela ensinou o caminho da verdade, porque ele era o libertador. Ele tinha que saber, porque ele era uma criança. Ele tinha que... Vocês acham que Jesus nasceu e ele bebezinho, eu sou o cara, eu sou o rei, eu sou Jesus, vou morrer para esse povo? Não, ele não sabia nada, ele era um bebê, ele era uma criança, se tornou um adolescente até chegar à fase adulta. Mas quando criança, ele precisava ser admoestado na palavra de Deus. Pensa na responsabilidade que Maria e José teve sobre essa criança, de educá-lo no Senhor. Nós também somos responsáveis, queridos. Nós somos responsáveis. Tem mais alguma coisa, Guga? Tem? O quê? Ah, sim. Ó, Verbo da Vida Pirituba, hein? Criança da Casa Kids. A filha do Tiago Oi, e da pai. Jéssica. Escuta o áudio dela. É Oi, só áudio. pai, tudo bem? Você não sabe o que aconteceu na aula hoje. Hoje eu estava fazendo minha lição, né? Aí o Espírito Santo, aí a professora tava falando com, acho que, alguma pessoa no telefone dela, e eu tava olhando pra ela, porque eu já acho que eu já tinha acabado minha lição. E aí o Espírito Santo falou bem assim: você vai ter que trazer você vai ter que fazer ela aceitar Jesus. Ou seja, o Espírito Santo deu uma missão: trazer a Vanessa, que é a minha professora, pro mundo, né? Pro nosso mundo. Pra Jesus, assim. E eu não sei o primeiro passo. Hoje eu perguntei para ela se ela era cristã ou não. Ela falou que não, que ela meio que era do mundo e ela não tinha nenhuma religião. Não é religião, né? Ela não seguia nada, não adorava nada. Então, o meu primeiro passo, eu vou fazer algumas etapas. Falar, eu não sei o que eu faço primeiro. Vou pedir para o Espírito Santo me guiar.
Mas Inteligente. você gostou da missão que o Espírito Santo me deu? Será que o Espírito Santo botou a Vanessa na minha vida só para ela aceitar Jesus? Mistérios, mistérios. Mas em nome de Jesus eu vou conseguir a Vanessa para Jesus. Porque, né? Se o Espírito Santo falou para me fazer, é porque vai acontecer. Então, eu tenho, acho que 4 meses para fazer a Vanessa aceitar Jesus. E em 2 meses eu vou conseguir fazer isso. Tá bom? Bye, bye, beijos. E como está sendo o seu dia, Darinho? Quantos anos ela tem? 11 anos. 11 anos recebendo informações do Espírito Santo para quem ela deve ministrar a palavra. Recebendo comandos. E ela tem uma missão, hein? Mas ela colocou uma meta. Ela tinha uma missão e ela sabia que ela tinha o prazo de 4 meses. Mas em 2 meses ela ia fazer. O Tiago contou que essa professora precisou, né? Saiu da escola. Mas ela recebeu a mensagem. Ela estava disponível. A avó babona. E tem também um print, né? De uma outra conversa dela com a amiguinha da escola. Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ela está ali falando. Vou te explicar. Quando você aceita Jesus, não é só eu aceito Jesus e pronto. Você vai dar uma vida a Jesus. Pega aí, viu? Aprende com ela. E daqui, acho que ela ia escrever daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho você vai aprendendo, você olha, você pensa que está sozinho, mas não. Você vai ser salva. Você não vai poder fazer tudo o que você acha que é certo. Porque você vai ter agora Jesus dentro de você. Você vai dar a sua vida a Jesus. E olha, é tão maravilhoso a vida com Jesus do que sem Jesus. E então eu te pergunto de novo, você quer aceitar Jesus como o seu Senhor e Salvador? E a amiguinha responde, sim! Olha, o mundo de Jesus é um mundo que você não vai passar nada sozinha. Às vezes, Jesus me botou na sua vida só para você aceitar Ele. Então amanhã a gente aceita. Beijos. A menina me manda beijo para ela também. Eu te amo muito e Jesus ainda mais. Não é só porque ele é um pastor, porque ela é a esposa do pastor, porque eles estão dirigindo o departamento de evangelismo. Já falei, é departamento infantil. Receba, irmão. O departamento de evangelismo, não, queridos. Enquanto a gente fica bubu com tanta besteira aqui, sendo adultos, o Senhor está usando aqueles que estão disponíveis. E ainda que esses que estão disponíveis são crianças. Vamos acordar. Vamos acordar. Sabe, você que é adolescente, você não tem filho ainda. Você ainda nem casou, nem está namorando e nem tem idade para isso ainda. A líder dos teens ali. Sabe, o Senhor, é exatamente isso que a Duda disse ali naquela conversa. Depois que você tem Jesus, você nunca mais está sozinho. Então você, adolescente, você que é jovem, você que não tem filho, você não está sozinho. O Senhor faz o solitário habitar em família. Essa é a sua família. Você pode procurar os nossos líderes, você pode procurar o pastor, você pode procurar, sabe, qualquer pessoa aqui dentro para te ajudar. Eu não tenho referencial, Vivi, eu não tenho referencial de pai, minha família é uma bagunça. Não tem problema, o Senhor te colocou no lugar certo. Você está no lugar certo, este é o seu lugar. E Deus quer usar a sua vida, Deus quer que você seja tão sensível quanto a Duda está sendo sensível. Sabe, Deus quer te usar, você tem um chamado, você nasceu para dar certo, sabe, adolescente? Quantas vezes você ouviu, você não presta para nada, você não faz nada o dia inteiro, vive aí só no seu quarto. Você presta para tudo. Você tem a vida de Deus, você tem o maior habitando em você. Você precisa acreditar que você não está só. Existe uma família que está aqui para te ajudar, para te socorrer, para te auxiliar, para te dar suporte. E nós queremos cuidar de você. Eu estava falando sobre a visão que eu tive aqui numa terça-feira. Eu via os nossos ministros abraçando esses adolescentes que não tinham pais.
cuidando, zelando por eles. Essa é a nossa responsabilidade. Se o Senhor os deu para nós, o Senhor que deu eles para nós. Então nós vamos cuidar, nós vamos zelar, nós vamos botar eles na mídia, nós vamos colocar eles para trabalhar aqui, nós vamos ensinar a palavra de Deus. Eles serão homens, grandes homens e mulheres, cheios do poder de Deus. Nós precisamos nos posicionar aqui dentro também, para cuidar dessas crianças, amém? Aleluia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Deuteronômio 6, versículo 6, diz assim, Deuteronômio 6, 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você, olha para o seu vizinho, diga para ele, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiverem sentada em sua casa, quando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Aonde é que você vai fazer isso? Você vai pegar a palavra de Deus e inculcar ao seu filho. Você vai ensiná-lo no caminho que deve andar. É você, sou eu. A responsabilidade é minha de educar a Sara e o Gustavo. É minha e do Edson essa responsabilidade. Eu não posso transferir a você. Ao líder de jovens. Ah não, o líder de jovem que cuide aí desse aborrecente. Não, a palavra está dizendo, você as inculcará a seus filhos. Amém? Eu quero ler um último texto com vocês e a gente vai seguindo para o final. Só para vocês acharem que está acabando. Se seu filho tem uma promessa, querido, faça isso. Sabe, fique conectado, fique alerta àquilo que Deus tem para a vida dele. Ah, mas meu filho já é adulto, Vivi. Ué? E a promessa não pode se manifestar na vida do seu filho? Deus não pode usar o seu filho que é adulto? Os nossos filhos precisam ser cobertos o tempo todo em oração. Essa é a nossa responsabilidade, fazer sentinela, sabe? Se manter em guarda o tempo todo pela nossa família. Essa é a nossa responsabilidade, queridos. Eu quero ler esse texto. E a gente foi assistir o filme. Como que é o nome? Ah, vocês sabem, né? O Som da Liberdade, isso sim. Nós fomos assistir o Som da Liberdade, mas sabe, um dia antes de assistir esse filme, eu estava meditando na palavra de Deus, fazendo lá as minhas anotações e lendo aqui Mateus 18. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14, Mateus 18. E às vezes a gente tira o texto fora de contexto para dar um jeitinho nosso. Mas eu fui ler esse texto, aí li uma vez, peguei outra versão, li de novo e fui lendo de novo. E às vezes a gente pensa que Jesus começou um assunto, parou o assunto, começou outro assunto, não encerrou, começou uns 3 assuntos aqui. Não, é tudo o mesmo assunto. E eu quero que vocês percebam o quanto criança é importante para o Senhor. É muito mais do que vocês imaginam. Ter um filho, constituir família é muito mais do que a gente imagina. Às vezes você está pegando como referência a sua família, da onde você saiu. Não, a sua referência tem que ser a palavra de Deus. Se os seus pais foram imperfeitos, se a sua mãe foi imperfeita, sabe? Não tenha, você não vai desconsiderar, porque a palavra fala que nós devemos honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bem e viva longos dias sobre a terra. Sabe, você não vai desconsiderar, às vezes o seu pai e a sua mãe, eles não tiveram a sabedoria que você está recebendo hoje, mas você está recebendo uma palavra. Você não vai condenar o seu pai e sua mãe, eu sou assim porque minha mãe era assim, eu sou assim porque o meu pai era assim. Vamos mudar, Deus está nos dando a oportunidade de mudar hoje, amém? E aqui eu quero que vocês percebam essa importância que Deus dá sobre criança. Ele diz assim: nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Por quê? A criança, você fala para ela, ela crê e ela coloca em prática, como eu já disse. Ela é humilde, ela não fica cogitando, será? Ah, não, acho que não é assim. Ah, pastor, acho que não é bem assim, não. Ah, só isso. Ah, você tem que fazer isso. Não, você falou para ela, ela recebe.
Então Jesus disse, se você não for humilde como uma criança para receber a palavra de Deus e colocar em prática sem duvidar, nós não vamos entrar no reino dos céus. E ele diz assim, quem se torna humilde como essa criança é maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome recebe a mim. Então se você trata bem uma criança, a palavra está dizendo que você está recebendo ao Pai. Entende? Se você também maltrata uma criança, é a Ele que você está maltratando. No versículo 6. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos, que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e ser afogado nas profundezas do mar. Sabe, aqueles que deturpam a palavra de Deus, são um mau exemplo da palavra de Deus, vivem corretamente, sendo um mau exemplo dentro de casa, fazendo com que a criança não acredite no Senhor. É isso aí que o versículo 6 diz. No 7 diz, quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Parece que ele mudou de assunto, ele ainda está falando de criança. Quando ele começa a falar de pecado, querido, ele ainda está falando de criança. E se alguém faz cair uma dessas crianças, ele fala, no mundo vai ter aflições mesmo, vai ter tentações. E sabe, homens e mulheres às vezes são tentados. A tentação chega até eles para ter pensamentos horríveis, horrorosos sobre crianças, para se envolverem sexualmente com crianças. E a palavra está dizendo, ainda que esses pensamentos cheguem, essas tentações venham, ele continua, portanto, se a sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o, jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se o seu olho faz pecar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos, do que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Dá a impressão que não tem nenhuma conectividade, que o texto ficou faltando alguma coisa. Não, sabe, Jesus estava dizendo, não façam nada com eles, porque se fizerem, a recompensa virá. Aquilo que o homem plantar também semeará. Não façam nada com eles. Não mexam com as crianças. Nós vemos tantos pedófilos por aí. Tantos homens e mulheres perversas, com maldades. Não só pedofilia, queridos. Não só isso, maltratando crianças. Quantas vezes nós às vezes vemos notícias por aí de pais maltratando crianças a ponto de matá-los. E ele fala aqui que o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Essas pessoas que estão perdidas nessas corrupções, elas podem se arrepender, porque Jesus veio para elas e elas podem ficar livres. É isso que ele está falando. Ainda que você esteja andando em alguma coisa desse tipo, seja maltratando uma criança, seja mexendo com ela, você fala, nossa, vivi dentro da igreja? Acontece sim, queridos. Quantas vezes nós já vimos absurdos. Mas Jesus, ele é aquele que perdoa o seu pecado se houver arrependimento. E ele continua, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais do que pelas 99 que não se perderam. Desta mesma maneira, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se percam. O seu filho não se perderá, querido. O seu filho não vai desviar. O seu filho vai andar debaixo da unção. O seu filho vai andar debaixo da palavra. O seu filho vai servir ao Senhor. O seu filho não está perdido. O diabo não vai levar as nossas crianças. O diabo não vai tocar a vida delas. Não vai deturpar aquilo que está sendo construído nesse lugar.
Nós não vamos aceitar, nós não vamos baixar a guarda, nós vamos intensificar na oração, queridos. Nós vamos intensificar aquilo que o Senhor já colocou nos nossos corações. O seu filho é a herança do Senhor. Ele é a bênção do Senhor sobre a sua casa. O seu filho é uma bênção. Você precisa declarar isso todos os dias na sua casa, sobre a vida dele, sobre a cabeça dele. O seu filho é uma bênção. Eu trouxe um bilhetinho aqui. Isso aqui tem mais ou menos... O Gustavo está com 20. Eu acho que deve ter uns 17, 18 anos, esse pedaço de papel. E esse pedaço de papel vivia dentro da minha Bíblia sempre. Não essa, né? Outra. E ela foi passando pelas Bíblias, né? E quando ele... Aqui são vários versículos em Provérbios. O Senhor vai te orientar, querido, como educar o seu filho. Não fica pensando que você vai ficar perdida, não, tá? E aqui são vários textos de Provérbios que eu lia para a Sara e para o Gustavo. Quando eles aprontavam alguma coisa, a gente botava eles de castigo, ali no cantinho do pensamento, e depois a gente trazia eles para a gente e lia para eles. Pode escolher, escolhe qual versículo você quer que eu leia hoje para você. E eles apontavam. E aí eu mostrava para eles o que a palavra diz sobre a correção. E aí depois que eu lia aquele versículo para eles, eu falava, agora eu vou ter que te corrigir, tá bom? Porque você fez isso, então vira de costas, eu vou te dar uma chinelada. Doía? Mais em mim do que neles, eu acho. Doía demais, queridos. Mas a gente sabia que se a gente não fizesse aquilo naquela hora, nós não teríamos filhos como eles são hoje. Eu vou ler bem rapidinho para vocês. Depois, quem quiser, eu mando lá no WhatsApp a foto. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 19, 18. Disciplina o teu filho enquanto há esperança. Algumas versões diz, disciplina o teu filho enquanto há tempo, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção, a vara da disciplina, a fastigará dela. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fastigarás com a vara, não morrerá. Tu a fastigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Correção. Livra os nossos filhos do inferno. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. E eu me lembro que uma das vezes eles escolheram, não lembro se foi a Sara ou se foi o Gustavo, escolheu esse Provérbios 29, 15. E eu falei para eles assim, se eu não te corrigir hoje, você vai fazer eu passar vergonha lá fora. Então eu tenho que te corrigir agora, para que quando a gente estiver lá fora, você não faça a mamãe passar vergonha. E aí recebeu a recompensa da chinelada. E ficou tudo certo. E sabe, às vezes, era doído, queridos, porque é uma coisa quando você bate no impulso, no nervoso, sabe? Aquela coisa toda, aquele alvoroço, me obedece, menino, não sei o quê, e aquela gritaria toda, e você na fúria acaba excedendo, e isso não deve ser feito. Mas a gente fazia de forma consciente, então isso doía demais, porque a gente já tinha baixado a nossa adrenalina, com consciência a gente chamava, baixava a altura da criança, do ponto de visão dela, e explicava para a Sara e para o Gustavo o que eles tinham feito, que não deveria ter feito, e porque eles vão receber a chinelada. Então, quando eu lembro uma vez, que aí eu sentei na cama, na casa de um cômodo e meio, que o Edson conta, e eu dei uma chinelada, acho que foi no Gustavo. Eu falei, vira de bumbum, aqui no colo da mãe, eu estava sentada na cama e ele veio, não põe a mão. E aí eu dei uma chinelada na bunda dele, ele levantou, me abraçou e falou, mamãe, eu te amo, me desculpa. Seu filho não vai te odiar porque você está corrigindo ele. Ele vai te amar ainda mais. Ele não vai ficar, ele fica ali com raiva temporariamente, mas ele vai te amar mais ainda. Porque ele sabe que você está instruindo ele na palavra de Deus. E você vai receber a recompensa do fruto do seu penoso trabalho. Porque eu sei que criar filho não é fácil, queridos. Não é fácil criar filhos. Mas quando o Senhor disse assim, que eles eram a nossa herança, houve graça, capacidade, habilidade, sabedoria para instruí-los no caminho do Senhor. Haverá graça sobre a sua vida. Haverá instrução para você. Não faltará nada. Não faltará nada.